Fazia algum tempo que eu não trazia conteúdo novo aqui pro canal sobre The Last of Us, principalmente sobre a série de The Last of Us. Acho que o último vídeo que eu trouxe a ver com o tema foi sobre algum assunto relacionado ao terceiro capítulo da série de jogos, né, o The Last of Us 3, que seriam histórias inéditas, né, e com novos personagens e mais alguns rumores, né, que tinham surgido na época, mas com relação à série eu não tinha trazido nenhum conteúdo ainda novo. E agora eu vim resgatando algumas pequenas informações, né? Nesse vídeo eu vou debater com vocês algumas das últimas notícias que surgiram sobre a segunda temporada. Na época em que The Last of Us estava para ganhar a sua série no HBO, né, a série oficial do jogo, da obra, eu trouxe aqui pro canal uma review do primeiro episódio, né, da primeira temporada de The Last of Us, e que acabou sendo também um dos maiores vídeos aqui do canal. Acredito que ele tenha uns 40 e poucos minutos de review. Eu fiz uma análise bem extensa, porém eu não dei continuidade à série porque eu não tinha certeza se ia dar certo, e também me deu muito trabalho e eu acabei levando psicologicamente mal pra frente essa ideia, né? Eu acabei não trazendo os outros episódios, o segundo até o nono, se eu não me engano, são uns 10 ou 9 episódios da primeira temporada. A segunda provavelmente vão ter mais alguns episódios do que a primeira. Por eu não ter trazido, né, essa sequência, acabou ficando solitário aquele vídeo da review de The Last of Us 1, mas pretendo também, se possível, né, também com relação a essa segunda temporada de The Last of Us, talvez terminar a primeira review, né, mas trazendo informações diferentes, né, não abordando como um lançamento, né, abordando mais como algo que o público já conhece, então em um vídeo mais analítico, né, avaliando algumas coisas, mas já com base no que o maior público já conhece. Eu acabaria usando da mesma ideia que eu pretendo ter com Godzilla, ou melhor, com Monarch Legacy of Monsters, que quando estiver para lançar a segunda temporada eu já pretendo terminar, fazer a minha review da primeira temporada de Monarch Legacy of Monsters, que eu também não terminei essa série. Nesse caso eu acabei não assistindo essa série de Monarch Legacy of Monsters por inteiro, e eu acabei não trazendo reviews aqui pro canal. Então, quando a segunda temporada vier a ser lançada, estiver para ser lançada, eu trarei reviews, né, e análises da primeira temporada, até para dar um esquenta, né, fazer um esquenta para a segunda temporada, e daí quando a segunda temporada começar, eu já fazer a minha review, análise sobre a segunda temporada de Monarch Legacy of Monsters. E essa seria meio que a ideia que eu queria trazer aqui com relação à série de The Last of Us, e no caso seria diferente, né, porque The Last of Us, diferente de Monarch Legacy of Monsters, essa série eu assisti inteira, achei ela incrível. Eu sou um grande fã de The Last of Us, assim como Jurassic Park, né. Aqui no canal eu trato mais de coisas que eu gosto, né, do mainstream, né, no caso, com relação a monstros, né, essas coisas é o que me atrai bastante, né. Eu não tenho um nome, eu acho que não tem um nome que defina bem essas coisas que a gente gosta, principalmente que eu curto, assim, não sei se vocês curtem também, que tem a ver com mundos pós-apocalípticos, ou com monstros, criaturas, coisas que tecnicamente não poderiam existir, né. No caso de The Last of Us, eles usam de um atributo do Cordyceps, né, que poderia ser verdade em algum momento da humanidade aí, um apocalipse zumbi a ver com fungos, né, mas fica só na ficção mesmo. Então eu terminaria, né, as reviews a partir já do segundo episódio, né, eu traria todos os episódios, todos os 9, talvez 10 episódios que tem a primeira temporada de The Last of Us, logo pra engatar na segunda, assim que ela estiver sendo lançada. Com The Last of Us é um caso bem específico mesmo, porque foi uma série que eu assisti inteira, acompanhei ela arduamente, vi todas as divulgações, os lançamentos, as notícias que tinham na época, mas acabei não trazendo as reviews, porque eu ainda não estava com muita certeza de que eu levaria esse canal pra frente. Além de que eu já disse muitas vezes aqui no canal que eu tive muitas dúvidas, principalmente porque eu estava terminando os meus estudos, né, eu estava no terceiro ano do ensino médio, né, eu estava terminando eles, e isso me causou uma confusão imensa nos meus pensamentos, né, em muitas das minhas ideias, né, naquela época eu estava até bem mais chateado, né, mais frustradão, então eu acabei não trazendo muito conteúdo também aqui pro canal, me preocupar, né, com os meus estudos finais, né, já de saída pra escola, então eu acabei não dando tanta atenção aqui pro canal. E bom, ultimamente eu estou com esses problemas ainda, né, mas agora muito mais leve, né, principalmente dando mais atenção ao canal. Mas não sei por quanto tempo isso vai durar, né, espero que continue durando. Estou me esforçando o máximo, né, espero que um dia a gente consiga chegar em altas marcas aí, né, de inscritos, né, principalmente. Seria bem legal que o canal tivesse uma relevância bem grande também pra gente trazer mais notícias sobre dinossauros, monstros e ter também mais impacto, né, mais alcance. Mas parando de falar um pouco sobre assuntos técnicos, vamos dar continuidade ao assunto do vídeo. A primeira coisa que eu quero comentar é sobre as filmagens já da segunda temporada de The Last of Us estarem sendo finalizadas. Eu não sei se elas já foram concluídas, mas até agora, até o certo
certo momento tivemos notícias de que elas estão sendo finalizadas, no caso, estão sendo terminadas as suas gravações, provavelmente eles estão alocados em algum lugar do mundo, terminando, né, alguma cena. O que vier depois vai ser apenas edição e detalhes, no caso CGI, tudo que precisar ser modificado durante os próximos capítulos. Os produtores até mesmo comentou sobre alguns rumores e algumas coisas que os fãs estão teorizando para essa segunda temporada de The Last of Us, e olha só, ele comenta que muitas dessas teorias estão erradas, e muitas coisas que os fãs comentam de The Last of Us para essa segunda temporada e teorizam, estão incoerentes com o que vai acontecer. Algumas podem ser que estejam certas, algumas até quase acertam o que pode acontecer, o que vai acontecer na série, nessa segunda parte, porém algumas erram. O que isso nos dá? Bom, nos dá a pista de que, bom, algumas coisas estão sim pelo caminho que a gente acha que vai acontecer, baseado, né, no segundo capítulo da série dos jogos, né, que mostra muito do que provavelmente vai vir pela frente no The Last of Us. Porém, como ele diz que muitas das coisas que estão sendo teorizadas não irão acontecer do jeito que a gente está imaginando, é de se teorizar que coisas novas virão para a segunda temporada de The Last of Us. Bom, já foi rumorizado também e teorizado algumas coisas que estão acontecendo para que esta segunda temporada ela não seja exatamente como é todo o segundo jogo de The Last of Us, né? Que o segundo jogo de The Last of Us ele tem uma história muito mais vasta, muito maior, é muito mais ampla. E para uma segunda temporada eu acho que não se aproveitaria tanto de um jogo que é tão grande, né? Então vai ser provavelmente a segunda temporada de The Last of Us vai apenas abranger a primeira parte do The Last of Us 2 e assim uma terceira temporada, claro, preenchendo a segunda parte do segundo jogo, no caso. E agora sobre as novidades de elenco, eu irei falar dos 3 personagens que já foram confirmados, né? Os 3 que já foram escolhidos os atores, né? E que darão as caras como esses personagens que nós já conhecemos, como a Abby, a Dina e o Jesse. No caso da Abby, ela será interpretada por Kaitlyn Dever, que já era especulada muito tempo antes, já foi cotada também, e outras atrizes também foram cotadas, né? Eu ouvi dizer até mesmo que uma das atrizes que estava sendo cotada para ser a Abby teve alguns problemas, ela não era uma pessoa muito agradável na mídia social, ela não era uma atriz muito querida. Eu não lembro bem se era essa atriz que foi escolhida para ser a Abby ou se era a atriz que não foi escolhida, né, que estava sendo cotada. Mas bom, esta Kaitlyn Dever, ela é bem famosa, né, ela trabalha em alguns projetos, mas se você não acompanha muitos filmes e mídias por aí, muitas séries, né, no caso, você vai acabar não conhecendo ela. Essa atriz, ela trabalha numa parte que ainda depende muito do desenvolvimento dela como atriz, dela ainda se tornar mais visível, né, tanto ao público. Eu acredito que ela vai se tornar muito mais visível por conta de The Last of Us agora, né, porque ela fez muitos trabalhos por aí, mas acredito que agora ela entrou num trabalho de peso, né, que é The Last of Us. E bom, algumas das coisas que estavam sendo especuladas sobre ela, né, que ela é uma boa atriz para interpretar a Abby, tanto até a Abby quanto a própria Ellie. Eu acreditei que ela, até mesmo no começo, quando estava sendo só rumorizado que ela seria a Abby, eu acreditei que ela seria a Ellie, no caso, a companheira do Joel, a Ellie. Porque ela se parecia muito com a Ellie em algumas imagens, eu não sei porquê, pelo menos eu via isso, ela se parecia muito com a Ellie, né, mas acabou que ela vai ser agora a própria Abby, né, e não que ela não seja muito parecida, né, ela é sim, porém ela não tem muitos músculos, né, como a Abby ela tem no jogo, né. Eu não sei se isso é obrigatório, né, de se ter para que a trama funcione, né, futuramente provavelmente na série. No jogo é importante, né, faz muita diferença a Abby ter força física, né, o que muda completamente na forma com que você joga com as personagens, né, a Ellie você joga de uma certa forma, com a Abby você tem a vantagem de você ter músculos, né, você usa da sua força física para combater, até principalmente para entrar em combate com instaladores e outros seres humanos. Isabela Mercedes será a Dina, e esse caso aqui é bem estranho, porque eu não sei bem como as coisas funcionam com essas atrizes, né, que fazem, ou melhor, com os atores que fazem personagens de jogos, mas nesse caso da Dina, eu apoiaria muito que a modelo de corpo da Dina fosse a personagem na série, porque é extremamente parecida, é a cara, no caso, ela literalmente deu a cara da Dina pro The Last of Us 2, e eu não sei por que eles não escolheram ela pra ser a personagem, né, claro, tem toda uma diferença dos personagens da série pros dos jogos, né, mas nesse caso específico, não precisaria ter alterações, tanto que o próprio Joel, ele aparece na primeira temporada, claro, como um personagem diferente, né, não é o Joel, né, é o cara que faz a voz do Joel, né, ele faz também parte das características do Joel, mas não se parece tanto com o Joel do próprio jogo, né.
Mas apesar disso, ele aparece na série. E seria interessante de usar a Dina porque ela se parece muito mais com o ator que se parece com o Joel. Ela se parece muito mais com a Dina, né? No caso, você olha uma foto da atriz que interpreta a Dina, você vê na cara dela que ela é a Dina, né? No caso, a atriz que interpreta a Dina no segundo jogo do The Last of Us, ela se chama... Ela tem até mesmo um nome muito impactante, né? Ela tem um nome bem forte, né? Cassina Caradona. E sem falar que ela é uma atriz bem bonita mesmo, e que sim, ficaria perfeito se ela fosse a Dina na série, né? Apesar de que, por mais que a série não esteja, né, escolhendo personagens, ou melhor, personalidades muito parecidas com seus personagens, principalmente podemos ver isso na própria Ellie mesmo, né? Que ela não é muito parecida, porém ela faz um papel extremamente muito bem feito. E se falta músculos na Abby, agora no caso do Jesse, que no caso seria o ex-namorado da Dina na série dos jogos, esse sim dá e sobra, porque Young Mesino, olha essas imagens, cara, ele é provavelmente um fisiculturista, porque olha o tamanho desses músculos, cara. Pra ser um personagem grande desses é porque vai ter alguma relevância de ser grande e forte, né, vai ter alguma cena provavelmente com esse personagem que ele vai ter que usar dessa força pra usar, pra ajudar alguém, pra combater algum tipo de monstro ou de ser humano, né? E é um personagem que ele sim, esse ator, eu achei ele muito parecido com o personagem, né? Apesar de você olha na imagem, né? Ele não tem muito a ver com o físico dele, mas o rosto, né? A aparência se parece bastante, até, né? Porque o Jesse, ele é coreano, né? E provavelmente esse ator, ele tem descendência, ou ele é um ator coreano, né? Então não tem muita diferença, né, pro personagem, né, ele é mais parecido, provavelmente ele vai estar bem diferente pro papel do Jesse na série, talvez ele até emagreça, perca um pouco mais dos músculos, né, eu não sei como ele está atualmente, mas eu acredito que ele vai estar bem mais adequado ao personagem, né, e não é querendo dizer que todo asiático é parecido, né, mas é meio que inerrável, né, que você vai acertar quando um personagem ele tem uma etnia bem definida.